Bem, esta minha apresentação é um trabalho que eu estou elaborando, pero é um first draft. É uma coisa que ainda está estão começando com algumas ideias que me pareceram importantes hoje, que é sublinhar a dimensão mais de economia política das estratégias de desenvolvimento. Eu creio que esse é o tema principal de Political Economy of the Rise and Decline of Development States, que é o sujeito histórico que nós conhecemos depois da guerra da industrialização na periferia. Este sujeito que me parece interessante de fazer uma discussão. Eu tenho uma experiência muito grande no ensino do desenvolvimento econômico. Por lo tanto, há uma questão que sempre me parece não muito clara, que é a complexa interação entre a vontade, o desejo, o projeto e as estruturas econômicas. E como os interesses materiais construídos disto. Há uma passagem muito interessante na história, que é o trabalho de Antônio Serra, que um dos primeiros formuladores de uma estratégia de desenvolvimento que foi muito importante para a discussão depois de List e Hamilton. Antônio Serra era um napolitano. Escreveu em los 1500 e pico uma discussão sobre por que Veneza era muito mais rica que Nápoles. Então, um reino. E a explicação de Antônio Serra era que Veneza construiu uma indústria manufatureira progressista e que Nápoles não. Nápoles manteve uma especialização na produção agrícola. E a diferença, então, um importante especialista, Erich Heiner, chamava, então, a diferença da má especialização e da boa especialização. O desenvolvimento econômico parecia ser, então, uma especialização em las buenas atividades. Então, e o subdesenvolvimento, uma especialização, mais bem um lock-in, um aprisionamento na especialização mala. Pero o que me pareceu não muito claro mas nesta explicação é que o facto de Nápoles ter se especializado em agricultura e Veneza em manufaturas e grande comércio foi uma questão de mal conselho dos assessores do príncipe. Era uma questão de uma estratégia que não foi tomada, poderia ser tomada, mas não foi. Ou era uma coisa que decorria da pressão da base material distinta, da ubicação geográfica distinta, da composição dos interesses dos mercadores ou das classes dominantes distintas. Então, se foi esta coisa, então não se tratava tanto de uma questão de desenho, de estratégia, pero uma articulação entre estratégia e a base material e a estrutura de interesses. Esta é a questão. Como articular as coisas? Porque se não articulamos, nós outros podemos sempre gerar uma coisa que na América Latina ocorreu, que Albert Eastman chamava atenção tantos anos ayer.
um desencanto. A estratégia não foi seguida. A estratégia de desenvolvimento não se cumpriu. Há um desencanto. Então, se há um desencanto, os liberais, então, saberão, então, hacemos apenas o que os interesses imediatos no mercado se planteiam. Então, a crise do desencanto é o liberalismo. Essa é uma questão que eu gostaria de trabalhar mais tarde aqui nesta apresentação. Eu creio que é possível um caminho, uma articulação distinta dessas coisas. O que me parece aqui como uma ideia de uma abordagem alternativa se basa nesta percepção de que há que buscar uma interação, uma discussão sobre instituições e estruturas. Este é um ponto. Eu não posso. A economia de São Paulo falava muito de estruturas, mas muito pouco de instituições. Pero os institucionalistas contemporâneos falam solamente de instituições. Por exemplo, se você vai a uma universidade americana, não tradicional, completamente neoclássica, porque a Ásia triunfou e a América Latina não, porque as instituições em Ásia foram mais market friendly. Ou, se não estas, com razão Chang dirá que as instituições em Ásia foram mais industrialistas. Em América Latina, as instituições ou não foram market friendly ou não foram industrialistas, mas as instituições é que dão a explicação última de los distintos caminhos perseguidos por los países. Eu creio que esta não é uma boa aproximação. Há que articular estas coisas. Um outro importante aspecto que eu creio que metodológico se poderia ser é a ideia de que a economia internacional não é uma coisa comum para todos os países que se ubicam na economia mundial. Há que estar localizado de formas distintas. Em seu trabalho você observa isso. Isso depende, se você está localizado em Ásia é uma coisa, se você está localizado tão cerca dos Estados Unidos, México, com sua porosidade de 2.000 quilômetros de fronteira com os Estados Unidos. Não se pode olvidar isto, dizer que isto não conta para entender o que se passou depois em México. Então, não é tal coisa como a economia internacional e os países. Isto que os economistas aprendem, uma economia cerrada e depois uma economia aberta. E a economia aberta não é localizada. Não, é aberta. Paraguai ou Taiwan estão ubicados no mundo, mas não estão no mundo. Estão em estruturas geopolíticas, monetárias, regionais, produtivos completamente distintos.